Olá, eu estava aqui pensando no Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muitas das vezes nós não vivemos muito em união. Discutimos, falamos coisas que não deveríamos, pensamos coisas que não deveríamos lembrar, e aí vem as interrogações dos conflitos que temos com os amigos, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a família, com os vizinhos, com o fretista do posto de gasolina e assim vai. A vida de todos nós somos iguais, todos nós somos iguais, temos as mesmas dificuldades, as mesmas intempéries e às vezes estamos alegres e outras horas tristes demais. Mas tudo faz parte da vida e do cotidiano. É bom não levar muito em conta as coisas e é bom pensar um pouco para não ficar chateado, para não ficar magoado, porque quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E lembrando da união, lembramos da união e da unidade. No Antigo Testamento, quando você estuda, lê o livro de Números, você tem as 12 tribos de Israel e todas elas fazendo as ofertas, e todas as ofertas são iguais. Sabe por que todas as ofertas são iguais? Todas distribuíram suas ofertas unânimes, iguais. Ninguém deu mais e ninguém deu menos. Isso faz parte da união e da unidade. Ninguém faz para aparecer e nem deixa transparecer que tem pouco. Então, meus queridos, eu queria lembrar um cântico que a gente cantava na igreja, quando a gente reunia, quando estávamos jovens, e aquele cântico ele fala assim sobre essa questão de estar numa possibilidade, numa eminência de olhar atrás, de voltar atrás, de desistir. E eu queria te falar para você não desistir. Não desista de nada. Pense nele, na força do seu poder. Alegre-se nele, porque tem os dias maus, mas tem os dias bons. Os dias que nós somos gratos, os dias que nós devemos sermos gratos. Todos os dias devemos sermos gratos. Então tem esse cântico que fala assim: há momento que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome do Altíssimo. Clamamos Yahshua, o Filho do Eterno, o Filho de Yah dos exércitos, o grande eu sou. Então nós não precisamos olhar atrás, precisamos pedir ajuda. E a melhor coisa para pedir ajuda é pedir ajuda a um amigo que te impulsiona para frente, um amigo que te estimula, um amigo que é o seu lenitivo, um amigo que é o seu entusiasmo. Sabe o que significa entusiasmo? A palavra entusiasmo é maravilhosa na etimologia. Entu é a raiz da palavra cheio, cheio. E ázimo é o pão, pão ázimo. Entusiasmo é o pão cheio de pão asmo. O Messias nasceu em Betlehem, ou Belém, ou Bet-Elen, como alguém gosta de falar. Então, ele nasceu em Bet-Elen. Bet é casa. Betesda, Betânia, Betsaida. Todo Bet é a raiz da palavra casa. Então, ele era de Bet-Elen, ou Belém, como alguns gostam de dizer. E Bet-Elen é a casa de pão, ou a casa do padeiro. E ele diz: eu sou o pão da vida. Eu nasci em Belém. Eu sou da padaria. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Que bom que os irmãos possam sentar na mesa e saborear do pão vivo que desceu do céu. Eu ainda não pedi isso, mas vou pedir hoje como irmãos que são unidos, amigos que são unidos, ouvintes, leitores, aqueles que assistem os vídeos, que possa enviar para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para aquele amigo que você nem vê há muito tempo, para que ele entenda que precisa encontrar com você. Amiga, amigo, parente, vizinhos, precisa encontrar com você, para que você tome um café, converse um pouco, toque um dedo de prosa e fala sobre quão bom é estar unidos. Eu lembro muito bem de certos pontos das Escrituras Sagradas que me traz muita reflexão sobre amigo como
o Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e o Messias diz que aquele que fizer a vontade daquele que me enviou, esse é meu amigo. E qual é a vontade daquele que me enviou? A vontade daquele que me enviou é esta, que creiais que eu sou, que creiais que eu sou enviado por ele. Se você crê que Yahusha, o Messias de Yahshuru, dos judeus, o Messias dos hebreus, o Messias de Israel, israelita, como o povo fala, né? Então, você tem esta bondade, esta bondade. O homem do paraíso, ele perdeu a vida eterna. Ele perdeu a vida eterna quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e não teve mais acesso à árvore da vida, a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? A árvore da vida é o Filho. O Filho do Altíssimo é a árvore da vida. Ele é que deu a vida por você e para você. Tem um texto que diz, vós sois árvores do Altíssimo. Todos vós sois árvores do Altíssimo. Alguns de vós sois árvores do Altíssimo. Meu querido, você é filho do Altíssimo. Ele comprou os céus e a terra e toda a sua magnitude, toda a sua excelência, todo o seu poder, toda a plenitude habita corporalmente no Filho do Criador. E o Filho entregou o reino ao seu Pai, que lhe o deu, e toda a autoridade foi devolvida. Como ele mesmo orou no Getsemane, glorifica-me com a glória que tinha contigo antes que houvesse o mundo. A palavra glória lá é majestade. Que eu tenha a majestade ou a magnificência ou magnitude, algo superior, supremo, algo soberano dentro da soberania. Então, quando você entende que aquele que o exaltou, aquele que o magnificou, aquele que o abençoou, aquele que lhe o deu, ele devolveu aquele que lhe o deu. Então é aquele homens que ele comprou com o seu sangue, homens que ele os comprou com o seu sangue, e ele deu ao seu Pai, ele presenteou ao seu Pai. O homem estava vendido ao pecado, e por estar vendido ao pecado, precisava ser precisava comprar, precisava ser comprado. E Colossenses 2, versículo 14, fala que nenhum escrito de dívida há contra aqueles que creem, aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram. Então hoje você pode aceitar o Filho do Criador como seu Salvador, no sentido de toda a plenitude já ter sido transferida do Pai para o Filho. Então, magnifica-me com a magnificência que tinha contigo antes que houvesse o mundo. Ele foi ouvido no Getsemane, a sua oração foi ouvida. E ele hoje está assentado no único trono que existe na eternidade, ou melhor, fora da eternidade, em toda a plenitude da existência não perceptível, não visível, não palpável, o mundo espiritual. Meus queridos, eu queria terminar dizendo uma coisa. A única coisa cientificamente provada que existe eternamente, você sabe o que é? Só existe uma coisa provada cientificamente que é autoexistente, não tem fim. É a onda sonora. A onda sonora não tem fim. De eternidade a eternidade, a onda sonora não tem fim. Por isso diz as Escrituras que o homem dará conta de si mesmo, de toda palavra frívola e ociosa que tiver falado. Provérbios, capítulo 18, versículo 20, diz que a morte e a vida está no poder da língua e os narradores comerão os frutos dela. Em João 6,63, o Messias disse, as minhas palavras são espírito e vida. Se você não sabe o que é espírito, é a palavra. Toda palavra é espírito. Espírito do bem e espírito do mal. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala para si mesmo, para as crianças, para os adultos, para as pessoas que te amam, para as pessoas que gostam de você e para as pessoas que são seus pais, sua mãe, seus tios, seus avós, seus professores, as pessoas que te ensinam, que te orientam. Ame a elas, respeite elas. Eu queria que você se alegrasse, porque há momento em que na vida pensamos em olhar atrás, mas é preciso pedir ajuda para poder caminhar, para poder continuar. Então hoje, receba os braços eternos do nosso Pai
e se fortaleça nele e na força do seu poder. Um grande abraço. Vamos fazer uma pequena oração? Pai querido, bondoso Criador, permita que nós venhamos a estar diante de Ti com um coração sincero e quebrantado. Ensina-nos a amar como Tu nos ama. Ensina-nos a sermos sinceros como Tu és sincero e que a Tua própria vida se manifeste em nós. Que a Tua própria essência de vida, toda a Tua magnitude, toda a Tua magnificência possa se externar através dos nossos lábios, através daquilo que falamos, daquilo que vivenciamos. Grande abraço. Eu espero que o nosso bondoso Criador encha você de alegria nesse dia, transborde seu coração. Eu, hoje, posso dizer para você, alegre-se. Se você gosta desta mensagem ou desse tipo de mensagem, escreva uma mensagem para mim lá embaixo nos comentários. Se você quiser que eu ore por você, peça oração, eu oro, faço questão de orar, não me custa nada. Se você precisa de ajuda, busque ajuda, peça ajuda a alguém, peça ajuda a algum homem de Deus, alguma mulher que tem temor no coração ao Criador, para que possa orar por você, para que possa te ajudar nesses momentos tão difíceis que às vezes passamos. Mas agora eu quero te dizer, alegre-se, alegre-se nele e na força do seu poder. Como Paulo disse na prisão, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Shalom, grande abraço e até o próximo vídeo.